primeiro queria saber como é que você recebeu a divulgação desse material. Qual foi a tua primeira reação ao saber disso? Olha, eu fiquei indignada, né? Logicamente, qualquer pessoa na condição de cristão se sente afrontado, se sente indignado diante de uma armação tão estúpida, como diria um colega nosso, o Cleilson Júnior. É uma patifaria, é patético, é ridículo e é irracional, porque é uma armação tão mal feita, tão mal elaborada. Qualquer pessoa com mínimo de discernimento, com mínimo de inteligência, consegue diagnosticar a farsa. Então, eu sinceramente, eu não sei, não consigo compreender a razão disso agora, porque foi mais um tiro no pé de quem forjou, de quem fez mais uma armação, e talvez essa pessoa não tenha percebido ou não tenha raciocinado que a sociedade não é tão burra, não é tão idiota. Em tempos de internet, muito menos. As pessoas são mais informadas, até sobre produções midiáticas, sobre produções de vídeo. Então, assim, ficou na cara mesmo, como tudo foi elaborado, como o vídeo foi bem editado, foi programado. E se por acaso subestimou a inteligência popular, por outro também acabou forjando uma situação que desvia o foco de outras situações muito mais importantes e verdadeiras, diga-se de passagem, que estavam ocorrendo nessa mesma semana. Então eu acredito que a intenção principal seja essa, fazer um viral para desviar a atenção do público, das pessoas, diante de fatos reais e sérios que estavam acontecendo nessa semana. Eu creio que a função principal é uma pessoa com o mínimo de raciocínio entender que aquilo ali possa convencer alguém. Certo. Que fatos seriam esses que estavam tentando tirar a atenção? Bom, foi uma semana muito conturbada politicamente. Enfim, a prefeitura cobrando ressarcimento de dinheiro desviado em projetos, diga-se melhor, do Jampa Digital, de projetos não, do Jampa Digital, né, que é um esquema de corrupção que já foi investigado, foi apurado e comprovado pela Polícia Federal. Então, assim, foi uma semana que a prefeitura estava cobrando ressarcimento desse valor desviado, foi uma semana que havia um processo, uma IGE, sobre o empreender, é um processo, inclusive, que pede a cassação do atual governo. Nessa mesma semana, havia uma notícia circulando da pressão que o Supremo estaria fazendo em relação ao julgamento desse mesmo caso de corrupção, que é o Jampa Digital. Então, assim, tudo nessa semana relacionado à mesma pessoa, tudo relacionado a essa pessoa que eu não gosto nem de pronunciar o nome, mas enfim, e que é muito séria, muito grave, e que tem a ver, inclusive, com o destino de toda uma população. O fato da ação da sexta-feira, por exemplo, ela prediz sobre isso. Então, assim, coisas tão sérias, tão graves acontecendo, e eles acabam criando essa patifaria, como disse o nosso colega. Então, assim, é tudo muito medíocre, é muito pequeno, é muito ordinário. Esse material foi divulgado inicialmente fora do estado, não é isso? E essa divulgação fora do estado parece que tinha um link com o estado da Paraíba. Eu acho que você fez uma postagem no teu Instagram a respeito disso, não foi? Sim, eu sempre procuro esclarecer, eu sempre procuro mostrar a verdade. Trata-se de um cara que é tido como profissional da imprensa, enfim, que sempre faz arranjos com partidos e políticos, vive dessa forma, mas ele já tem um histórico realmente de ataques à minha pessoa e tem esse histórico mesmo com ligação à SECOM. Então, para mim, com relação a ele, não foi surpresa, sabe? O fato de ter partido dele não me surpreendeu, porque ele já vinha me denegrindo, já teve outras situações e ocasiões que ele havia feito isso. Mas o que me surpreendeu foi realmente subestimar a capacidade do povo de discernir aquela situação como falsa ou como verdadeira. Aquilo ali foi o mais absurdo.
Helder, Mas são tais erros que são visíveis, perceptíveis naquele vídeo, que realmente até nos arrancam gargalhadas, de tão amadores, sabe? De tão desprovidos de qualquer lógica. Desculpe interromper. Duas perguntas, duas inquietações que eu tenho. Primeiro, você citou um personagem, não disse o nome. Eu gostaria de saber, as pessoas que estão em casa certamente gostariam de saber também. E que erros grosseiros você apontaria nesse vídeo? Bom, sobre a IG era contra um esquema, ela se referia a um esquema envolvendo o projeto Empreender, que é do atual governo, né? Que é do governador, no caso. Então é algo que compromete o governador. Não é isso que você está perguntando, né, Helder? Eu perguntei sobre o personagem. E o Jampa Digital foi um esquema de corrupção na época do então prefeito, né? Que é o atual governador. Não, eu perguntei sobre o personagem que teria maquinado esse vídeo. Via SECOM, obviamente. O blogueiro, tido como o que fez o tal furo, que não foi um furo, né? Foi uma encomenda escancarada, isso está na cara, inclusive. Ele tem essa ligação. Então, ele tem a ligação, ele quem tem a ligação com... Aquele blogueiro, o Martins, Magno Martins. Carlos Magno, né? O nome dele. Magno Martins. Magno Martins, Tem ligação com? Com a SECOM da Paraíba, do governo, do atual governo. Não, Pâmela, só para esclarecer. Na verdade, esse blogueiro sempre teve uma ligação com o secretário Luiz Torres. Eu lembro isso e fui um dos primeiros a levantar essa questão, inclusive passava para a Helder. Logo depois um blogueiro aqui e colocava a postagem da época em que Luiz tinha um blog e que esse cidadão passou a ser uma espécie de colunista dele. E eu digo isso com muita propriedade porque a mim mesmo ele festejou a vinda desse cara como um colunista que ele estava trazendo de Pernambuco, tá certo? Então, a ligação de Luiz Torres, do jornalista Luiz Torres, com esse indivíduo, não é de hoje. Isso aqui quem está afirmando sou eu. Sim. Tá certo? Então se confirma a afirmação. Exatamente. Agora, uma das coisas que eu queria lhe perguntar é o seguinte. Ora, eu acho o vídeo muito... pergunta, né? Eu acho o vídeo muito amador. Eu acho o vídeo muito amador. Você tem razão. Porque eles acusam você de oferecer 25 mil reais a essa figura, entendeu? E você leva uns objetos, tá lá umas obras, tá lá umas fotos e tal. E aí o que mais me chamou a atenção é que quando na postagem, quando você deixa de pagar os 20 mil, você esquece de trazer de volta os objetos que levou. Quer dizer, isso é brincadeira, né, meu irmão? Isso é querer imaginar não foi contratada, que todo mundo nesse estado é burro. Porque se eu vou contratar alguém para fazer um trabalho contra a Helder, que eu não acredito nessas coisas. Em um estado onde a violência predomina e que a gente testemunha 1001 assassinatos e atiradores de aluguel cobrando coisa de 200, 300 reais. Ou seja, uma pessoa que quer matar outra não vai pagar 25 reais 25 mil. A uma figura que é tida como mãe de santo, que uma mãe de santo, eu creio que não faz isso. Eu, pelo menos, eu venho da Bahia, que é um estado que tem, sim, um secretismo religioso. E, para mim, quem faz esse tipo de trabalho é um satanista, é uma pessoa de uma outra seita, enfim. Isso vai até contra os preceitos dos praticantes, seja de Umbanda ou de Candomblé, porque aquilo que estava no vídeo, que ele quis transmitir de alguém que tem que matar o filho, ou que usa o sangue do filho para fazer algum ritual, é coisa de satanista. Então, assim, por isso que eu digo que é uma afronta a um cristão, a qualquer pessoa que acredita em Deus, sabe, que tem Jesus Cristo como o caminho, o seu condutor de vida. Mas, com relação a toda a situação, eu te digo que é tudo muito ordinário. Eu falei que chega a ser quase inacreditável o grau de indecência, porque não é apenas uma pessoa, é uma corja de salafrários, como eu falei. Eles não cansam, parece que não param de fazerem asneiras, de transmitirem asneiras. É isso que eu venho dizendo, é um tiro no pé atrás do outro. Sem limites, sem qualquer noção de moral, sabe? Sem qualquer constrangimento ou ponderação sobre a gravidade das coisas. Se eles fossem mais inteligentes, eles saberiam que isso acaba prejudicando mais a eles do que a mim, por exemplo. As pessoas estão vendo o quanto eu tenho sido perseguida, o quanto eu tenho sido prejudicada.
não só na minha figura pública, como jornalista, mas como mãe, como cidadã, como pessoa de direito. Então, é chocante, sabe? Parece que eu tenho vivido uma outra época, parece que eu tenho vivido em uma ditadura, que as coisas acontecem, passam por cima das leis e nada toma por repercussão ou a lei que ela tem que ser o nosso teto, porque todos estão subjugados, submetidos às leis, parece que ela não é feita para todos. Então, assim, dentro desse contexto, eu digo que é mais uma aberração. Infelizmente, assim, é mais uma, é uma amostra da mediocridade dos pensantes, tido como pensantes, porque é uma cabeça que promove uma armação como esta, eu digo que é desprovida de qualquer inteligência mesmo, porque ali qualquer adolescente, qualquer pessoa consegue ver o quanto foi mal feito, o quanto foi amador. Mas o impressionante é que não só me atinge principalmente a eles e atinge as pessoas coitadas, por exemplo, os praticantes dessas outras religiões, né, candomblé, umbanda. Eu tenho certeza que esse tipo de trabalho é um ritual satanista. Eu não conheço ninguém, nenhuma mãe de santo ou pai de santo, sabe, que faça esse tipo de coisa. Até já conheci como primeira-dama, já estive, assim como eu falei, né, já estive em terreiro indígena, onde eu recebi bênção de pajé, no dia do índio, inclusive. Eu já tive também em terreiro de mãe de santo. Em terreiro não, eles chamam de casa, né? O terreiro é lá onde eles fazem os rituais, mas já estive lá para ela me apresentar projeto de biblioteca sobre cultura afro, cultura africana. Eu já estive em outras localidades que abrigam minorias, em presídios, enfim. Mas é impressionante a mediocridade, a mentalidade dessas pessoas quando tentam atingir a todo custo, de qualquer forma. Pronto, então, assim, Marcelo José tem uma pergunta para fazer para você. Duas questões numa só. A primeira, Pamela, é o seguinte: eu observando o vídeo agora, aí a pseuda mãe de santo, que eu acho que é uma mulher contratada, eu acho que uma farsa dessa... Eu também acho. Também acho. Uma farsa porque apócrifo, ou seja, não tem autoria, o vídeo arapongagem, armação, tudo mais. Eu não tenho dúvida que é um criminoso, uma pessoa maligna, uma pessoa que tem condições de fazer um negócio. Deve ser um doido. Eu acho que é um doido que tem coragem de fazer um negócio, uma maluquice dessa contra alguém. Agora, a gente vê o seguinte... É irracional, com certeza. É irracional. A senhora aí que propôs esse papel, ela começa a falar que essa jovem aqui, essa mulher, esteve aqui para contratar a morte desse cidadão, e disse o nome do rapaz, mas depois ela já trata o nome da possível vítima como muito familiar. Contratou a morte de Ricardo. Ela diz assim, ela não tem mais aquela distância daquela pessoa que ela nunca sabia quem era, nem tinha contato, é lá da Bahia, ela já tratou como Ricardo. Ela disse, não, até porque se você é de outro estado, você não trata o governador do outro estado pelo primeiro nome. Né? Ninguém trata. O segundo aspecto é o seguinte, rapidamente. São peculiaridades, detalhes que fazem a diferença. Depois ela mostra a cueca do governador. Aí ela diz assim, não, ela esteve aqui e queria contratar. Eu não concordei porque ia envolver criança e tal. Então a lógica é, se ela não tinha sido contratada, alguém que levou a peça de roupa teria levado a peça de roupa. Quer dizer, tem uma outra lógica que até então vocês não consideraram. Imagine só, se eu fosse essa pessoa extremamente ilimitada pela ambição, e quisesse me desfazer justamente do fruto do meu tesouro, que seria o meu filho, né? Porque se ali ele diz que o interesse era pela pensão do meu filho, se o interesse era na morte dele, por que eu iria justamente acabar com o fruto do que seria o meu objeto de valor, sabe? Foi uma armação mal feita. É um doido o cara que fez um negócio desse. Agora eu queria lhe perguntar, o objetivo dessa rápida avaliação é o seguinte: você tem condições financeiras de ter advogado para acionar? Porque a lei diz o seguinte, ou quem fez o vídeo, ou quem reproduziu o vídeo, porque lhe atribuiu uma condição de contratar a morte de alguém. Eu queria saber se você tem advogado, se você tem condições financeiras e se você vai
buscar na justiça essa questão. Até porque eu acho que seria muito interessante ir para a justiça para a gente buscar os autores dessa história toda, quem foi que gravou, Com certeza. como conseguiu o vídeo, para a gente poder esclarecer. Sim, eu continuo com o mesmo grupo de advogados, eu estou com esse escritório já tem um tempo. Agora é o seguinte, as ações estão aumentando, o nosso tempo está sendo consumido, a nossa energia está sendo gasta em processos e mais processos, em ações e mais ações, como essa, por exemplo. Também tem esse intuito, né? Uma armação após outra acaba fazendo com que a gente tenha que trabalhar mais por causa das ações. Então, é o seguinte, eu não tenho condição alguma de ficar custeando mais e mais e mais ações. Eu estou com um projeto que, inclusive, eu vou me unir a outras pessoas, a outras vítimas de um mesmo grupo ou de uma mesma pessoa, para poder a gente conseguir recursos a fim de fazer valer os nossos próprios direitos enquanto cidadãos. Nós estamos sendo ultrajados em nossos direitos. E essa é mais uma ação, é mais uma ocasião, é mais uma situação, mas são várias, outras poderão vir à frente, e tem também as anteriores, porque não foi o único caso contra mim. Tem outras situações contra mim, assim como também tem outras diversas situações com outras pessoas, só pelo fato de irem nessa condição de enfrentamento, ou de oposição, ou de divergência de ideias. Então, é impossível a gente prosseguir dessa forma. Eu tenho pago uma prestação de R$ 875 por mês a esse consultório. Eu sou jornalista, eu sou contratada, eu tenho uma carteira de trabalho assinada por essa empresa desde dezembro de 2007, tenho uma renda fixada ilimitada. Eu não tenho capacidade de ficar pagando para mais advogados ou ficar pagando por cada das ações. Um processo como esse, por exemplo, eu tenho que pagar a ata notarial. Leva cerca de R$ 400 só para você poder comprovar que esse determinado blog publicou. Então, assim, eu me vejo nessa condição de vulnerabilidade nesse sentido. Inclusive, quem estiver nos assistindo agora, quem estiver nos acompanhando neste momento, se for um jurista, se for um advogado, é um momento que eu peço ajuda nesse sentido. Quanto mais pessoas puderem, não só acompanhar, mas nos ajudar, até de forma mesmo indireta, porque a gente precisa desenvolver ações, os advogados precisam escrever e eles não podem simplesmente estar 24 horas de seu tempo, que já é um tempo muito curto. Eu não sou a única cliente deles, eles têm uma gama de clientela enorme, então eles não podem ficar sendo consumidos por uma corja salafrária que fica inventando um monte de armação só para poder consumir, desgastar a nossa energia, o nosso tempo. Então, assim, é impossível, improvável. Por um lado, é uma guerra insana, porque de um lado tem toda uma estrutura que não é pessoal. Eu sei que usam mesmo uma estrutura que é pública, é do Estado. A partir do momento que você tem uma SECOM, que financia vários blogs e sites para denegrir uma pessoa, você está fazendo uso da máquina contra uma cidadã. A partir do momento que você usa juristas, advogados, que são contratados, concursados, sei lá, do Estado, você também está fazendo uso da máquina. Então, assim, é uma guerra desleal. É tudo surreal também, porque eu nunca imaginei passar por isso e nunca imaginei que qualquer pessoa pudesse passar por isso. É tudo muito escancarado, é tudo muito imoral, é indecente. Então, mesmo assim, apesar de todas essas limitações e apesar da minha consciência de vulnerabilidade, eu não vou me intimidar, eu não vou parar. Eu sei da minha condição de cidadã, eu sei dos meus direitos e eu vou até o fim. Não importa, podem me dar 1000 surras, podem inventar 1001 armações. Eu não vou parar de lutar pelos meus direitos. Eu não vou parar de lutar pelo meu filho. Será isso que eles esperavam escutar de mim? Pronto, tá aí. Falo com todas as letras e repito. Nada vai parar a luta de uma mãe por seu filho. Nada.
E eu acho o seguinte, que nem me matando, porque eu também já estou precavida com relação a isso. Nem me matando eles vão conseguir isso. Bom, Pamela, muito obrigado pela entrevista. A gente sente um tom de emoção na sua voz. É importante esclarecer esse tipo de coisa, principalmente quando um vídeo desse é transmitido via WhatsApp, vai passando de um para um, é transmitido por sites, é transmitido, e como ela destacou, né, algumas pessoas pagam isso. Alguém tem uma última pergunta? Eu tenho. Eu, inclusive, fazia uma coluna essa semana. A impressão que ela estava chorando. Essa semana passada, com relação a esse episódio dela, e tive o prazer de bater um papo com a doutora Laura Bercó, e ela vai solicitar à Polícia Federal, segundo ela mesma me falava, Sim. e ao Ministério Público a apuração desse vídeo. Ela me garantia que iria fazer isso, porque mesmo tendo tendo entregue o cargo de conselheira da Ordem, né, na Comissão de Direitos Humanos, ela continua exercendo a função dela, da mesma forma, entendeu? E ela me dizia que ia pedir, e foi até mais além. Eu achei até muito responsável as colocações dela, porque ela colocava inclusive em dúvida que isso pudesse ter partido do próprio governo. Eu achei interessante, porque mostra uma certa isenção no pedido dela, né? E eu espero que tanto o Ministério Público como a Polícia Federal ajam nesse caso. É verdade. Pamela, então, muito obrigado, uma boa noite. E, enfim, sempre estaremos aqui dispostos para esclarecer a verdade dos fatos. Muito obrigada, eu carrego essa mesma expectativa de Laura. Espero sinceramente que venha a ser pelo menos um caso a ser elucidado diante de tantos outros que estão aí obscuros e engavetados. E digo mais, essa questão de ultraje aos nossos direitos, que eu estou aqui desabafando como cidadã, mas não apenas atinge a mim, atinge a muitas outras pessoas. Eu tenho tido depoimentos de muitas outras vítimas e pessoas que passaram por situações semelhantes, e ao mesmo tempo tenho me espantado, me surpreendido com tantos casos também semelhantes, e que a Lei Maria da Penha deveria inclusive ser atuada nesse sentido. Mas o que a gente tem que fazer agora é perseverar e lutar, não parar de lutar. E a gente agradece, então, todo o apoio, toda oportunidade de esclarecimento, todo espaço para que a gente possa mostrar o outro lado. E, graças a Deus, a gente vive hoje na sociedade da informação, numa democratização maior da informação, através das redes sociais e da internet. E é por isso que, dessa forma, vocês estão aí trabalhando e vocês existem para isso também. Então, parabéns, eu ressalto esse papel mesmo de vocês serem democratizadores da informação e de serem um outro canal da verdade dos fatos. Tá ok, muito obrigado, boa noite.